Tema para a gente falar um pouquinho sobre o tarô também, como que o tarô pode ajudar a gente nesse processo, né, do fortalecimento da nossa autoestima, tá bom? Então eu trouxe alguns slides, mas para a gente só ter a conceituação da autoestima, entender um pouquinho o que é e depois no final eu vou dar umas dicas para vocês, tá bom? Bom, eu acho que essa frase é muito conhecida, né? Acho que todo mundo já conhece, que o segredo não é correr atrás das borboletas, mas é cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando você, né? Eu gosto muito dessa frase porque ela traz um pouco sobre o que é, assim, o que a gente pode entender da essência do que é autoestima. Né? Porque a autoestima ela é muito falada, mas a gente confunde a autoestima com outras coisas, né? A gente confunde com autoimagem, a gente confunde com autoconceito. Então eu vou aprofundar um pouquinho do que é autoestima, tá? Bom, a autoestima, então, né, é uma das dinâmicas estruturantes do nosso psiquismo e da nossa personalidade. Dinâmica por quê? Porque ela muda, ela se adapta, ela se molda conforme aquilo que a gente vai fazendo. Então, conforme os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e os nossos sentimentos, assim, em relação às experiências, né, e às coisas que a gente vai vivendo, essa estrutura, ela vai se moldando a partir do que a gente vive. Tá bom? Então, é uma avaliação subjetiva, né? O que significa subjetivo? Que tem um valor específico diferente para cada pessoa. Então, por exemplo, eu avalio a minha autoestima diferente da Mayra avalia a dela, tá? Então, essa é a ideia, né, de avaliação subjetiva. Então, é só eu que dou o valor para minha autoestima. Ninguém mais consegue fazer isso por mim, né? Apesar das pessoas me darem qualidades ou fazerem algum julgamento até em relação a mim, esse valor individual só eu que consigo dar para mim mesma, tá? Então esse é um conceito bastante importante em relação à autoestima que a gente precisa estar sempre lembrando, sempre em mente, tá bom? Então, envolve crenças, emoções e comportamentos autossignificantes. Eu vou falar um pouco mais disso, né? Eu coloquei uns exemplos, né, das crenças. Então, eu acredito que eu sou competente ou eu sou incompetente, né? Ou eu sou querido ou eu sou odiado. Eu tenho uma atitude de assertividade ou de temeridade, né? Eu tô sempre com medo de alguma coisa. Eu tenho uma atitude confiante ou eu tenho uma atitude precavida, tá? Então, tudo isso faz parte dessa dinâmica, né? Dinâmica porque se movimenta mesmo da autoestima, ok? Então, para que serve? Né? A autoestima, afinal das contas. A gente tem essa estrutura para quê, né? Ela funciona como uma bússola interna dos nossos sentimentos, tá? E também, a partir dos sentimentos, né, a gente vai manifestar os nossos comportamentos. Por quê? Porque o nosso comportamento ele tem muito a ver com aquilo que a gente sente, né? Então, se eu me sinto segura para falar aqui para vocês hoje sobre esse tema, eu venho e falo, certo? Se eu me sinto insegura, eu falo, ai Mayra, não vou não. A Mayra me chamou e falou, ai gente, não vou não. Vai ter quanto lá? 20 pessoas? Ai não, é muita gente, né? Não vou. Então assim, como os nossos sentimentos, eles definem de fato o que a gente faz ou o que a gente não faz, tá? Então é importante, né, pra gente ter uma vida saudável, equilibrada. E aí o problema começa a acontecer quando a gente vive num meio que não favorece, né? Que a gente fortaleça e potencialize uma autoestima saudável, né? Que a gente fortaleça os bons sentimentos, os bons pensamentos e aí as nossas emoções e comportamentos são derivados da autoestima que é aprendida ou modelada, né? Modelada seria a gente tira exemplos, né, de outras pessoas, tá? Seria mais ou menos isso.
de acordo com as nossas experiências, óbvio, né? Então, assim, se eu vivo num meio que me incentiva, me fortalece, né, assim, me dá força, assim, reconhece, né, aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter a minha autoestima cada vez mais elevada, cada vez mais fortalecida, né? Se eu estou num meio que só me derruba, só me põe para baixo, só me critica, né? O que vai acontecendo? A minha autoestima vai cada vez mais para baixo. Ela fica cada vez mais enfraquecida, certo? Bom, eu trouxe aqui alguns sinais, né, da baixa autoestima para vocês terem uma noção de como é que a gente começa a identificar esse movimento da autoestima, tá? Então a gente não se sente bom o suficiente, apesar da gente ter boas qualidades e apesar das nossas próprias conquistas, a gente não valoriza as nossas conquistas, né? A gente consegue várias coisas, a gente supera vários problemas, mas tá sempre ruim. Até o final, gente, vocês vão ter um de cada. Calma. Medo do julgamento alheio, esse é bem comum, né? Então, assim, eu vivo em função de agradar as outras pessoas, né? Eu vou colocar uma roupa rosa de bolinha porque ela gosta, né? Eu vou colocar um não sei o quê porque a outra pessoa gosta. E aí eu nunca faço aquilo que me agrada, né? Eu sempre estou buscando alguma coisa que me ajuste ao gosto de alguém, não o meu, tá? Perfeccionismo paralisante, né? Aqui eu quis colocar paralisante porque realmente é uma qualidade importante, porque a gente sempre busca fazer o nosso melhor, né? Mas a gente tem que ter em mente que nós não somos perfeitos, né? Então, assim, a gente sempre vai fazer o nosso melhor naquele momento. Às vezes, passa um tempo e aí a gente pensa assim, nossa, podia ter feito tal coisa melhor. Que nem, ó, hoje, vou dar um exemplo meu, tá? Pra vocês, né? Eu pedi pra Mayra imprimir pra mim a letra de uma música que eu vou tocar no final, que eu quero que vocês vejam a mensagem dessa música. E eu esqueci de colocar o endereço das minhas redes sociais para vocês me encontrarem no final. O que eu fiz? Escrevi um por um. Eu e o meu amor ali, ó, que está me filmando. O técnico. Os homens, eles viram suporte das mulheres poderosas. É isso. E a gente deixa a vida deles mais bonita, né? É lógico. Essa é a função. Então, assim, né, poderia ter pensado nisso antes? Poderia ter pensado nisso antes. Mas não foi por causa disso que eu deixei de fazer. Eu falo, não, vou resolver agora. Vocês chegaram, vocês me viram ali escrevendo, né? Eu estava escrevendo em cada uma, né? Então, a gente sempre quer melhorar, mas a gente não pode deixar com que esse perfeccionismo pare a gente de fazer as coisas. Por quê? Porque quando paralisa a gente, tem uma outra coisa por trás, que é o medo da frustração, é o medo do fracasso, né? E isso é uma coisa que também denota bastante uma autoestima mais baixa, né? Quando a gente tem medo de tentar e fracassar, a gente já nem tenta, porque aí a gente já não corre esse risco, né? Eu nem vou, porque eu não sei se eu vou conseguir ou não. Aí você já recua, você já não, né, evita aquele mal-estar, né? Mas aquele mal-estar, ele pode se tornar tão grande assim, por quê? Porque a nossa autoestima, ela está fragilizada de alguma maneira, tá bom? Problemas de relacionamento, né? Não só de relacionamento amoroso, né? Quando a gente fala relacionamento, todo mundo já pensa de relacionamento amoroso, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamentos no trabalho, relacionamentos de amizade, qualquer um. A gente tem dificuldade de colocar os nossos limites, da gente dizer o que a gente gosta, da gente deixar o nosso posicionamento claro para as outras pessoas, né? E não é porque a gente deixa o nosso posicionamento claro que a gente está contra alguém. Não, né? A gente pode ter posicionamentos diferentes, né? E respeitar o posicionamento um do outro. Ela gosta de roxo, né? Eu gosto de rosa. Eu vim com essa roupa. Meu pai diz que esse é o vestido do eclipse, gente, tá? Segundo ele.
né? Porque é uma bolinha preta de um lado, branca do outro. Então, ele falou que esse é o vestido do eclipse. Então, eu vim com o vestido do eclipse, né? E tudo bem, a gente não vai brigar por causa disso, né? A gente respeita as diferenças, a gente respeita, né, as opiniões diferentes. Isso também é um sinal de autoestima elevada. Por quê? Porque a opinião diferente de outra pessoa não vai abalar a minha, né? E a gente pode se respeitar e tudo bem. E a amizade continua, né? Continua a mesma. Sentimentos de ansiedade e depressão. Coloquei ele bem generalizado, né? Mas, frequentemente, você tem sentimentos de tristeza, sentimentos de vazio, uma angústia que você não consegue identificar de onde é. Muitas vezes é da dificuldade de pôr aqueles limites que eu falei antes, tá? Então, assim, uma coisa tem muito a ver com a outra. E dificuldade para se organizar em diversas áreas. Dificuldade de organizar o guarda-roupa, dificuldade de organizar a conta bancária, né? Você cancela tudo. Você parcela o tratamento? Parcelo. Tá? Então, assim, essa dificuldade em se organizar, né, e manter as coisas de uma forma setorizada, né, para que você visualize com mais facilidade, também pode ser um indicativo de baixa autoestima, tá bom? O que fazer então, né? O que a gente faz com isso agora? Eu trouxe aqui várias dicas para vocês para trabalhar e cuidar da autoestima. Eu coloquei o poema do Mário Quintana lá no começo, né? Não foi à toa, do jardim. Por quê? Porque eu entendo que a nossa autoestima é o nosso jardim interno, né? Então a gente precisa cuidar dela como se a gente cuidasse de um jardim. Todo dia tem que regar um pouquinho, né? Quando nasce um matinho, você vai lá e arranca, né? Quando é época de outono, você vai lá e poda as flores, né? Para na primavera ela poder florir. Então, assim, a gente também precisa desse cuidado, que é um cuidado, vamos dizer assim, pequeno, mas precisa ser frequente, né? Então eu coloquei aí algumas coisas que a gente pode fazer para começar a fortalecer essa autoestima. Pratique autocuidado. Hoje vocês vão ter uma aula de automaquiagem, né? Que já fala muito sobre o autocuidado, né? E eu acho que a primeira coisa é que a maquiagem, apesar dela ser uma coisa estética, né? Eu tô melhorando a minha cara por fora, né? Mas ela reflete muito como a gente se sente por dentro. É ou não é? Não é? Mas tem dia que, tipo assim, eu não tô afim de nada, de nada. Eu já cheguei a passar maquiagem em casa pra me dar ânimo pra limpar a casa. Sim. Cara, passa um negócio assim, de eu passar um blush, assim, você olha no espelho e põe um shortinho, uma blusinha e fala, mas é isso. Agora vamos pra luta. Mas é exatamente isso, porque a maquiagem, ela, apesar de ser uma coisa estética, que você vai melhorar o seu visual para as outras pessoas, você está fazendo aquilo primeiro para você. É primeiro para você, né? É a mesma coisa da gente se arrumar, se trocar para ir trabalhar, né? Eu falo isso para os meus pacientes. Por que você não vai trabalhar de pijama? Tão confortável, gente. Quer coisa melhor que trabalhar de pijama? Maravilha, né? Todo mundo lá já te conhece. O que tem isso aí de pijama? Tem muita mãe que vem de pijama. Não é? Imagino que sim, né? Mas assim, por que isso não acontece? Porque quando você se veste, né? Você se veste de acordo com o código daquilo que você vai realizar. Então, a vestimenta, a maquiagem, o cabelo, né, todos os acessórios, eles já estão comunicando sobre quem você é antes de você abrir a boca. Né? Imagina se eu chego aqui de pijama. Eu tenho um pijama de gatinho que é super bonitinho. Tem uns gatinhos brancos assim, tudo bonitinho. E chego aqui de pantufa. Falo, oi gente, vim falar pra vocês da autoestima. Né? Então como é que ia ser? Né? Vocês iam olhar meio assim e falar, nossa, esquisita essa pessoa. Não tem como, né? Então assim, isso também faz parte, né, de toda essa estrutura que é a autoestima. Então a gente se cuidando,
né? A gente está se cuidando primeiro para a gente. Depois as outras pessoas vão notar, elas vão perceber? Claro que vão, mas primeiro é para mim, né? E depois para as outras pessoas, tá? Eu coloquei ali, ó, defina metas alcançáveis. Entra muito naquela parte lá do perfeccionismo paralisante, né? Quando a gente quer tudo perfeito, a gente não faz nada. Então, defina metas alcançáveis. Para quê? Para você poder comemorar a hora que você chegar naquela meta. Mesmo que aquela meta não seja a meta final, não seja o objetivo, né? Mas, por exemplo, eu tenho um objetivo maior. Eu posso dividir ele em várias metas pequenas, né? Por exemplo, hoje aqui, né? Hoje eu recebi o convite da Mayra, eu vim, mas aqui é a primeira vez que eu estou vindo falar sobre autoestima e tarô, né? Então, assim, é uma meta pequena, porque eu tenho a intenção de fazer mais vezes esse tipo de trabalho, né? De criar essa conexão e de vocês poderem entender isso. Mas hoje foi a primeira vez, eu tive essa oportunidade, então é uma meta pequena, né? Eu posso me sentir satisfeita, porque eu cheguei nessa meta, né? Eu consegui conquistar isso. Então isso facilita muito. Por quê? Porque já dá aquela sensação de que a missão foi cumprida. Pelo menos uma parte, né? Mas dá aquela sensação de que assim, poxa, esse degrau eu avancei, né? E depois vamos partir para o próximo. E assim vai. Aprender a dizer não, acho que é óbvio, né? Que eu falei lá dos limites. Aprender a dizer não, gente, é uma coisa muito polêmica. É um assunto polêmico, por quê? Porque quando a gente fala isso, as pessoas já pensam de que assim, ai, mas eu não quero ser grossa com ninguém. Ai, mas aí como é que eu vou falar não pra minha mãe? Ai, minha mãe é dose. Ai, minha mãe, né? É a pessoa mais difícil da gente falar não. Né? Mas quando a gente aprende que existem maneiras e maneiras, né, da gente começar a se posicionar, colocando o nosso alto valor em prática, né? Às vezes a outra pessoa não gosta. Por quê? Quando a gente começa a falar não. Porque às vezes a outra pessoa, ela tá acostumada a montar nas suas costas mesmo. E aí, vai falar, não, ó, hoje você não monta não. Aí a outra pessoa vai estranhar, vai falar, como assim? Eu tô acostumada que tudo que eu peço você faz, porque hoje você não vai fazer? Por quê? Por que você não vai fazer justo hoje que eu quero? Né? E aí assim, você tira das outras pessoas também aquela coisa de domínio sobre você. Aí você fala, não, hoje é porque eu não quero. Simples assim, né? E aí assim, as outras pessoas com quem você se relaciona, aos poucos, elas vão se acostumando com isso, né? Porque aí a pessoa fala assim, ó, ah, mas eu pedi pra você porque você pode fazer, você pode, né? Essa é a maneira da pessoa te pressionar. Mas você pode fazer. Eu sei que você pode. Também tem que ser, né? Não para filho, ótimo, também. É, exatamente. E aí você fala, não, realmente eu posso fazer, mas hoje eu não quero, né? Hoje eu quero descansar, hoje eu quero, né? Hoje eu quero dedicar o meu tempo para outra coisa, né? E aí a gente vai equilibrando os nossos relacionamentos dessa forma, né? Praticar a gratidão, isso está muito em moda, né? Mas eu coloquei aí porque faz muita diferença. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de exercitar de fato a gratidão, né? Porque sair falando gratidão, gratidão, gratidão é muito bonito, né? E tal, mas não muda nada na nossa vida, né? O que significa praticar? É você realmente se sentir satisfeito. O que é gratidão? A gratidão é você sentir que você já tem o suficiente. Você já tem tudo o que você precisa, não falta nada. Você tem saúde, você tem água, você tem comida, né? Você tem uma casa que te abriga, você tem o básico. Então a gratidão, ela traz esse sentimento, né? Tem gente que acha que a gratidão, ela vai trazer, né, a iluminação do Buda, e não é isso. A gratidão é só um sentimento de que tudo já está completo na minha vida. Eu estou satisfeita com tudo que há.
né? Isso abre portas para que a gente receba cada vez mais, né? Isso realmente é uma coisa que faz mudar uma chavinha aqui no nosso cérebro, né? E faz a nossa vida fluir muito mais facilmente. Desafie seus pensamentos negativos. O que é isso, né? Quando você tiver um pensamento negativo, se colocando para baixo, né? Se desvalorizando, o que você vai fazer? Você vai procurar na sua realidade alguma coisa que comprove aquela crítica que a sua mente está criando, né? Que muitas vezes é isso que eu falei no começo. É difícil a gente valorizar as nossas conquistas, né? Mas um deslizezinho, nossa, vira um batalhão, vira uma tempestade na nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente cria isso, né? Se a gente está com a nossa autoestima um pouco mais fragilizada, isso ganha uma proporção muito maior. Então é importante a gente prestar atenção. Não adianta ficar naquela ideia de que assim, ai não, é pensamento negativo, eu tenho que pensar positivo. Só pensar positivo não adianta, né? Você tem que trazer alguma coisa de realidade da sua vida, né? Alguma coisa que você alcançou, alguma coisa que você superou, uma dificuldade, um problema, alguma coisa que te dê força para você continuar a partir dali, né? E é esse o trabalho mental que a gente faz para poder equilibrar também os nossos sentimentos, tá? E cultivar relacionamentos positivos, óbvio, né? Cercar de pessoas que te apoiem, que te incentivem, que te coloquem pra frente. Um dia que você tá mais ou menos, a pessoa vai lá e te levanta, fala, sai daí menina, passa um batom vermelho aí nessa cara e vambora, que nem ela falou. E vamos limpar a casa, vamos fazer faxina, que nem o exemplo dela. Levanta daí, vamos, né, reagir, põe o cropped e reage. Mas eu não sei vocês, eu não consigo nem trabalhar se minha casa estiver bagunçada. A cabeça da gente fica bagunçada. Fica. A gente trabalha independente. Fica. A cabeça fica bagunçada. Se você conseguir colocar pelo menos em ordem a casa, você não consegue sair. Parece que não flui, né? Não flui. É exatamente isso. Porque é isso, né? O ambiente que a gente está também retrata, né? As nossas emoções, retrata o que a gente está vivendo com a gente mesmo, né? Então, assim, por mais que assim, não seja tudo perfeito, mas a gente está num ambiente bem organizado, limpinho, com as coisas no lugar, já dá outra cara, né? Já dá outra energia naquele ambiente. A gente fica muito melhor, mesmo. Bom, aprenda com os erros, né? A gente vai errar toda hora. Então, assim, as nossas falhas, né? Elas precisam ser levadas como parte do processo, né? E não como algo que te desmotive a continuar aquilo que você está fazendo. Praticar a aceitação. Então, aceitar do jeito que você é, né? Aceitar as suas imperfeições, porque ninguém é perfeito, né? Às vezes a gente olha uma pessoa, agora com as redes sociais muito mais, né, gente? Porque assim, a rede social é aquela vitrine que é tudo perfeito, né? Exatamente. Então, a gente assim, não sabe quais são as fragilidades de cada pessoa, mas todas as pessoas têm, né? Porque todos nós somos humanos. Então, assim, quem é humano tem fragilidade, né? Em alguma coisa, em alguma área da vida, né? Mas não está lá estampado, né? Para todo mundo ver. Não é verdade? Fazer as coisas que te deixem feliz, né? Aqui eu incluo também você desenvolver alguma atividade que você goste, né? Seja em casa, seja fora, né? Praticar uma atividade física, ler um livro, né? Fazer uma atividade que você crie uma continuidade dessa atividade, sabe? E assim, independente de ser fora de casa, porque às vezes a gente fala isso, a pessoa fala assim, ai, mas eu não tenho dinheiro para pagar para academia. Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer qualquer coisa, porque aí a pessoa associa tudo a dinheiro, né? E não, gente, hoje a gente tem o YouTube, tem tudo lá. Eu sou dessas aí que fazem atividade física com vídeo do YouTube.
Eu sou dessas, entendeu? Eu vou lá, eu pego o vídeo lá dos exercícios que eu quero fazer, vou lá e ó, mando bala, entendeu? Hoje a internet a gente tem fácil, né? A gente tá no celular, então é muito acessível, né? Ou a gente, né, assistir um filme que traga uma mensagem legal também pra gente, uma mensagem motivadora, uma mensagem que faça a gente refletir na nossa própria vida. Quando a gente escolhe, né, coisas, quando a gente escolhe coisas assim, que fazem bem pra gente, vocês vão começar a ver que a gente alimenta, né, essa parte positiva dentro de nós. Isso é muito importante. Né? Por quê? Porque a gente está sempre fazendo escolha. Então, quanto mais coisas boas você puder escolher para você, melhor. Né? Deixar de lado ali as coisas negativas, deixar de lado o jornal do Datena, não tem nada contra ele, acho ele ótimo, inclusive. Mas só ficar assistindo tragédia não dá, né? Não dá. Consome um tempo da nossa vida que está passando, né? Porque o tempo que a gente tem na vida, ele passa e não volta mais, não é verdade? Então, quanto mais a gente direciona para situações e atividades que fazem bem para nós, melhor, porque mais a gente vai estar fortalecendo esses sentimentos dentro da gente, tá? E claro... Se a atividade faz mal ainda, você tem que tratar ela. No caso, eu sou muito compulsiva. Eu sou muito compulsiva, eu gosto de comprar tudo. Gosto mesmo de comprar muita coisa. E eu faço psicanálise, até a Mayra sabe, porque eu sou muito consumista. Sim. Mas aí você já identificou um padrão que existe em você, que é o compulsivismo, né? E que você trabalha especificamente para ter o equilíbrio dessa compulsão, né? Que é isso que tá certo, que eu ia falar depois. Se você achar necessário, busque um profissional qualificado para te ajudar. Por quê? Porque muitas coisas a gente mesmo pode fazer, outras coisas não, que nem ela falou. Né? Ela identificou que ela já tem um padrão de compulsivismo. Então, assim, a compulsão não é só você querendo fazer. Não, você precisa de uma ajuda profissional. Às vezes você precisa de ajuda medicamentosa. Às vezes você precisa de outras pessoas fazendo apoio. Então, assim, são várias coisas, né? E aí vai da necessidade de cada pessoa. Quando a gente percebe que a gente não está conseguindo fazer as coisas sozinho, o ideal é procurar um profissional realmente. Né? Porque aí é o profissional que vai estar ali dando aquele apoio a mais no que a gente precisa. Bom, e como é que o tarô pode ajudar a gente, né, a trabalhar a nossa autoestima? Né? Que o tarô ele é uma ferramenta de autoexpressividade que a gente pode utilizar para trabalhar diversos aspectos da nossa vida, tá, gente? Então eu trouxe aqui algumas maneiras que a gente pode usar as cartas do tarô para poder favorecer, esclarecer e, assim, diminuir esse caminho de fortalecimento da autoestima. A primeira forma é usar o baralho de tarô como uma autorreflexão. O que é isso? Então eu pergunto, né, sobre a questão da minha autoestima e tiro uma carta, né, para eu saber qual é o conselho que o tarô me dá a respeito daquele tema específico. Então a gente está falando da autoestima, eu coloquei ali duas perguntinhas mais básicas assim, né? Como eu posso melhorar a minha autoestima? E aí, na carta, o tarô vai me dar essa resposta. Então o que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha autoestima? Quais são os obstáculos que estão afetando a minha autoconfiança? Então o que existe, né, aí de obstáculo que eu não estou vendo, que pode estar me atrapalhando, né, nesse fortalecimento da minha autoestima. Depois, cartas de apoio, né? Cartas de apoio a gente pode usar, eu coloquei aqui na leitura, mas pode ser na leitura ou você pode escolher uma carta também que represente as qualidades positivas que você quer desenvolver em você, tá? Ali tá faltando um pedaço, mas é isso. Então, as habilidades, as características e os sentimentos positivos que você quer trazer para você. Então você pode pegar essa carta, né, e, por exemplo, deixar ela num local visível, né? Eu separei duas cartas que eu vou mostrar para vocês já, tá? Que a gente pode fazer isso. Criar um ritual,
né, de empoderamento. Essa palavra, ela tá um pouco desgastada, né? O empoderamento está desgastado porque ele foi, assim, distorcido, né? Mas o empoderamento, o que que é? É você reconhecer o seu próprio poder. Não o seu poder sobre outras pessoas, mas o seu poder sobre você, né? Sobre as suas escolhas, sobre aquilo que você faz, aquilo que você quer e o que você não quer. É simples isso, né? Então você tira uma carta do tarô que represente esta energia também que você quer incorporar mais na sua vida. E aí você pode fazer uma meditação, você pode deixar aquela carta visível em algum lugar que você tenha contato sempre, para que você relembre aquela energia, né, para ir fortalecendo e você ir se conectando com aquela energia. Deixa eu ver, tem mais. Jornada do autocuidado, né? Tirar uma carta do tarô para você orientar uma atividade de autocuidado. Isso a gente pode fazer também, né? Eu não sei o que eu faço hoje. A gente pode pegar uma orientação no tarô para direcionar a gente para algum tipo de atividade, tá bom? Diário de tarô, que é um caderno onde a gente anota, né, os conselhos, enfim, as orientações que o tarô vai dando pra gente. Se a gente tem anotado, né, como a gente está falando de autoestima, então a gente pode fazer perguntas a respeito da nossa autoestima e anotar. Claro que assim, doses homeopáticas, tá, gente? Coloquei aqui tudo junto porque são várias ideias, mas assim, tudo isso são ideias pra gente fazer o quê? Uma por dia no máximo. No mar. Essa ideia que você Então, aí a pessoa vai lá, tira uma, tira duas, tira três, tira quatro, 5, aí já tá perdida, já se confundiu, já não sabe mais, aí qualquer conselho mesmo, não sei mais, né? Então, para evitar isso, um exercício por dia, no máximo, né? Tem alguns exercícios aí que dá para fazer uma vez por semana, esse do autocuidado, por exemplo. O do autocuidado é um exercício legal para fazer e dá para você fazer uma vez por semana, tranquilo, que dá sossegado. Tirar uma carta, por exemplo, para me orientar e quando gravar eu mesmo falando para mim ouvir, tipo, colocar Sim. o fone e depois eu mesmo ouvir, que aí vai me dar mais força ainda. Pode, exatamente. Você pode pegar o significado da carta, né? As características principais, o que você quer trazer daquela carta para você, pode gravar. Pode gravar, exatamente. E o trabalho de sombra, né? O trabalho de sombra, na verdade, a gente usar o tarô para a gente poder descobrir os aspectos escondidos na gente, né? Então, os aspectos que estão sabotando, sabe, a nossa autoestima, que são situações que a gente não está conseguindo perceber conscientemente, né? Então, são aquelas questões que estão mais inconscientes. Então, isso a gente pode pedir uma orientação para o tarô também. É um pouco mais difícil de fazer isso, né? Porque, assim, requer também que a gente tenha um pouco mais de abertura para pegar algumas cartinhas lá que a gente não quer pegar, porque acontece, né? Porque o que a gente tem no nosso consciente, às vezes é muito diferente daquilo que está no nosso inconsciente e muitas vezes está gerando uma sabotagem, está gerando um bloqueio ali no que a gente quer resolver. E aí quando a gente vai pedir essa orientação para o tarô ele vem na voadora, né? Porque se a gente vai procurar ele para falar, é porque a gente quer a resposta que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer, né? Não é aquela resposta bonita, a gente vai ter a resposta necessária. E às vezes, a gente dá uma estremecida, né? Você fala, opa, por essa eu não estava esperando. Mas é bom quando a gente desenvolve essa abertura, porque vai facilitando da gente olhar para coisas que a gente não estava conseguindo ver antes. E aí a gente vai desfazendo esses bloqueios também, tá? Então, é isso, gente. Eu peguei 2 cartas, eu separei para mostrar para vocês, se vocês quiserem utilizar, que são essas aqui. Eu vou mostrar para vocês.
Eu peguei só 2, porque a gente pode usar todas, na verdade, né? Ó, 2 cartas que falam muito sobre a autoestima é a Imperatriz e a carta do Sol, tá? A Imperatriz é a carta que mostra pra gente a figura da matriarca suprema. Ela é a rainha das rainhas, né? A Imperatriz, ela é a rainha das rainhas. O baralho tem 4 rainhas, mas só tem uma Imperatriz, né? Então, ela é a representação máxima, assim, da nossa autoestima, da, assim, autocapacidade, porque a Imperatriz, ela tem a autoridade, né, de ser uma rainha, né, uma governante suprema, mas ela é aberta, ela é receptiva, ela é acessível, ela consegue transformar a realidade dela. Então, tudo que ela tiver no alcance dela pode ser transformado em alguma coisa melhor, tá? Aqui, né, nessa figura especificamente, ela não está grávida nem nada, mas tem alguns baralhos de tarô que a Imperatriz, ou ela está grávida, mesmo com barrigão mesmo, grande, ou ela está com um bebê, né? Então, isso também demonstra a nossa fertilidade. Você tira, né, essa carta, quer dizer o quê? Supor, eu tiro e sai uma Imperatriz, né, no colo grávida. Depende da sua pergunta. Depende muito da sua pergunta, né? Mas assim, ela é uma carta que diz sobre fertilidade. Então, por exemplo... Quando eu jogo a carta, eu faço uma pergunta, você me faz uma pergunta, eu faço... Não, você faz uma pergunta para o tarô. Nesse caso que eu estou dizendo aqui dos exercícios, você pode pegar cartas específicas para trabalhar essa energia do fortalecimento da autoestima. Tá, eu entendi. Tá? Então, no jogar é diferente. No jogar é diferente. Isso, no jogar é diferente. Mas o significado da figura, ele é sempre o mesmo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma leitura para uma mulher e ela pergunta para mim, será que esse ano vou engravidar e sair Imperatriz? Vai. Tá? E sair com o neném no colo? Também. Vai, também. Sim, porque é uma carta que fala sobre fertilidade, sobre criatividade, espontaneidade. Então, tudo que está ligado à energia feminina, de criação, sabe, de nutrição, de acolhimento, tem a ver com a Imperatriz. Aí depende da pergunta que a pessoa me fizer. Entendeu? A pessoa, eu não quero ter filhos. E sai a Imperatriz, de repente, numa pergunta relacionada... Não, aí eu vou falar para a pessoa, olha, toma cuidado, se você não quer ter filhos, então você presta atenção aí nos métodos contraceptivos, porque você está muito fértil, né? Essa carta, ela me fala de uma situação de muita fertilidade. Fertilidade em todos os aspectos. Pode ser a fertilidade física, mas pode ser a fertilidade criativa, né? A fertilidade da gente criar um ambiente bonito, um ambiente gostoso, um ambiente alegre. Tá? Todos esses sentidos. E o Sol também é uma carta que fala para mim sobre os pensamentos, os sentimentos positivos. É uma carta que fala que eu já superei muitas dificuldades na minha vida, então eu consigo olhar para o lado bom das coisas. Porque como eu já passei por muita dificuldade, que ele é a carta que vem depois da Lua, né? A Lua é uma carta que fala pra gente de algumas dificuldades, de não conseguir, né, ter muita clareza das coisas, ter dúvidas, ansiedade, né? Depois vem o Sol. Então, assim, depois de eu passar um período mais difícil, onde eu tive que superar algumas dificuldades, eu entendo que eu posso ver a vida de um jeito mais leve, de uma forma mais suave. Eu posso escolher melhor os meus sentimentos, os meus pensamentos e direcionar a minha vida dessa maneira. Porque eu sei das minhas capacidades. Então o Sol, ele fala, você sabe do seu potencial, você sabe do que você é capaz, você já superou uma dificuldade, você já superou algo que você achou que não ia superar, mas você superou. Então você consegue. E aí essa sensação de conquista, né? De felicidade, é uma leveza, né? O Sol, ele dá essa leveza. Porque aqui tem 2 crianças, né?
As crianças indicam pra gente a ingenuidade. Mas a ingenuidade não no sentido de você não saber as coisas, mas a ingenuidade no sentido de você dar leveza para as coisas que você faz. Exatamente. Tá? Gente, então é isso. Muito obrigada. Pra gente terminar... pra gente terminar... Pode marcar o horário. Parcelo. Aquela parte da profissional. Como que a gente está de horário? No limite. Então eu vou colocar a música, eu vou passar para vocês a letra da música, que é uma mensagem que eu gostaria que vocês ficassem, tá bom? Esse é o momento.